A tela aqui atrás de mim deve ter te assustado, né? Como assim, Juliano? Vocês abrem o balanço desta segundona com um pastor taradão? Essa história chegou para nossa equipe durante a tarde de sábado. Um homem que aparece caído, sendo agredido ao lado do Lago Cabrinha, na zona norte de Londrina. Um homem que passa a ser xingado por outras pessoas, leva chutes, socos, pontapés. Ele é acusado de estar se masturbando em frente a crianças, em frente a mulheres, a famílias inteiras que vão ao Lago Cabrinha aos finais de semana, mesmo agora em meio à pandemia, para sair um pouco de casa, né? Eu tenho esse vídeo e vou te mostrar agora. Até te peço desculpas, mas ele vai estar bem borrado. Você não vai conseguir ver muita coisa, mas as imagens são muito fortes. Esse homem está, inclusive, com os órgãos sexuais à mostra. São 11h52. Enche a tela, por favor. Este homem de 59 anos está sendo agredido nesse momento. Deixa eu ouvir. Aí eu ser vergonha dos infernos. Jack dos infernos. Quando você ouve o pia, é o xingamento. Pegamos o pilantra aí do Jack aí, ó. Quebrado safado aí, o pilantra. Aí eu ser vergonha dos infernos. Jack dos infernos. É um xingamento atrás do outro, Pegamos tá? o pilantra aí do Jack aí, ó. Isso aconteceu ali no Quebrado Violim. safado aí, o pilantra. Repito, aí eu ser esse vergonha homem dos estava infernos. às margens do Lago Cabrinha, de acordo com denúncias, se masturbando. E aí mulheres, crianças, todas ficaram desesperadas e de repente vieram alguns homens e passaram a agredi-lo. A polícia foi para o local e a partir daí a gente começou a acompanhar essa história. O repórter Vitor Struck estava de plantão no final de semana, acompanhou detalhes desse caso e traz as informações a partir de agora junto comigo. 11h53, Vitor, boa tarde. Como é que essa história chegou no sábado? Ela chegou como uma agressão, ela chegou como um homem que estaria se masturbando ali às margens do Cabrinha e depois se constatou que era um religioso, ele tinha inclusive uma carteirinha. Põe a carteirinha dele aqui para mim, presuntinho, por favor. Ele estava inclusive com essa identificação da igreja Jesus Cristo é o Salvador. Daqui a pouquinho eu vou falar com o líder religioso dessa igreja para entender se realmente ele faz parte ou fez parte. Um homem de 59 anos. Já já eu vou te explicar. Por que você não está dando o nome dele, Juliano? Por que você não está dando o documento dele? Por que você borrou a foto dele? Eu vou te explicar na sequência. Mas vamos entender a história para e passo com o Vitor. Vitor, como é que essa história chegou para você no sábado de plantão? Qual era a ocorrência inicial que a polícia recebeu? Boa tarde. Oi, Juliano, ótima tarde para você, uma ótima tarde a todos. É uma situação bastante complicada que a polícia, relatou então que foi até a região norte, ali o Lago Cabrinha, para atender uma situação de agressão. Até mesmo socorristas do SEAT foram até lá, encontraram este homem que aparece nas imagens. Ele tem 59 anos e estava ali sentado com todos estes ferimentos que muitas pessoas acabaram vendo nestes vídeos que circularam aí ao longo do final de semana. Chegando lá, Victor, esse homem... Oi, Juliano, eu vou pedir para você descrever um pouco desses ferimentos, porque assim, são imagens fortes. Eu já disse aqui que ele estava, inclusive, com os órgãos sexuais à mostra e a gente, de modo algum, iria exibir uma imagem dessas nesse horário, mas assim, ele estava muito machucado. Então tenta descrever para quem está em casa, porque as imagens realmente não mostram muita coisa, mas é um cuidado que a gente tem, um respeito que a gente tem com tantas famílias inteiras que nos assistem agora e a gente tem essa preocupação acima de tudo aqui. Exatamente, não é possível mostrar as imagens. Ele estava com o rosto bastante ferido, Juliano, o nariz estava sangrando e ele não conseguia nem mesmo reagir aí a estas agressões, a estes xingamentos que estavam sendo feitos contra ele. E ainda por cima, são cenas muito fortes de violência, ele também recebe chutes na cabeça ao longo aí de todo este vídeo. A gente acabou ouvindo também, agora no início do programa, que ele estava sendo chamado de Jack. E segundo aí, a gente fez uma pesquisa, nas penitenciárias, esse é o apelido que é dado a quem comete um estupro. Então, isso também não tá claro, não está constatado que este homem pode ser chamado de Jack por esse homem que realiza o vídeo. Bom, ele foi atendido pela polícia e pelo SEAT, Juliano, na sexta-feira à tarde, e ele não soube dizer
quem o havia agredido e nem mesmo por qual razão. Isso também é bastante estranho, né, Juliano? Se alguém sofre uma agressão, pelo menos uma suspeita você tem, né? Ah, foi uma tentativa de assalto, foi um problema pessoal, e ele não soube dizer por que estava sendo agredido. Já no dia seguinte, no sábado, que estes vídeos começam então a circular nas redes sociais, Juliano. Você ouviu o Tenente Castro da Polícia Militar inicialmente falando a respeito desta agressão e do porquê a polícia foi chamada, é isso? Exatamente, ele relata tudo isso pra gente e também estas acusações que este homem estaria se masturbando em público, né, ali na região do Lago Cabrinha, com várias famílias, crianças que estavam por ali, o que é crime, obviamente. Quem não sabe precisa saber que o Código Penal trata de forma bem clara que é crime realizar esse tipo de coisa íntima em público. Vamos conferir então o que o Tenente Castro falou sobre essa situação. No local, o homem estava sentado num banco e estava todo ferido. Os policiais militares indagaram ele o que teria acontecido e ele não falou quem teria agredido ele, não sabia identificar e nem a motivação. Posteriormente, um vídeo acabou circulando nos grupos de WhatsApp, onde aparecia esse homem sendo chutado, espancado. Aparentemente estava até inconsciente. As pessoas que estavam agredindo acusavam ele de ter flagrado ele se masturbando em via pública. E, inclusive, apontavam, mostravam, exibiam uma carteirinha que o identificava como sendo pastor. Este homem foi checado seus boletins de ocorrência e possui uma denúncia similar. Em 2017, a Polícia Militar também o abordou ali no Jardim Bandeirantes, porque alguém havia denunciado de que ele estaria se masturbando no veículo, porque nenhuma testemunha se apresentou. Porque os policiais militares, quando o abordaram, não constataram o fato, somente o boletim de ocorrência foi lavrado. Vamos lá. Pegamos o pilantra aí do Jack aí, ó. Antes de eu seguir falando da história, já vou te fazer um esclarecimento. Põe a carteirinha dele aqui. Juliano, por que vocês estão protegendo esse cidadão? Por que vocês não estão dando nome? Por que vocês borraram a foto dele? Você viu que o Tenente Castro disse que lá em 2007 houve uma denúncia. No sábado a polícia foi para lá, só que nenhuma pessoa representou a polícia o atentado violento ao pudor. Ninguém procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência, ninguém conversou com os policiais dizendo, olha, ele estava com os órgãos sexuais à mostra, ele estava se masturbando. Então, por mais absurdo que pareça, numa história como essa, ele aparece como vítima. Ele aparece como vítima de agressão. Então, nesse momento, seria irresponsável da minha parte, de quem quer que seja, dar o nome dele. Por quê? Porque não temos o crime constatado, não temos uma vítima que tenha procurado a polícia. Ô Vitor, isso pode parecer absurdo diante das denúncias que a gente teve lá, diante do que chegou inicialmente à polícia, mas é isso. É o básico do direito, eu estava ouvindo um advogado falar outro dia, o básico do direito é esse. Para existir um crime, tem que haver uma vítima. Exatamente, ao que se sabe até agora, essa é uma história sobre um linchamento, sobre pessoas que tentaram fazer justiça com as próprias mãos, Juliano. Por isso que a gente tem toda essa responsabilidade de não mostrar o rosto desse homem, nem mesmo o nome dele. E aí a gente vai relembrar essa situação que o Tenente Castro falou, né? Em 2017, no Jardim Bandeirantes, ele também foi denunciado por estar se masturbando em público, né, dentro do carro, numa situação em que ele foi flagrado, mas nenhuma testemunha, então acabou confirmando esta situação à polícia e às autoridades. Por conta disso, então, nesta sexta-feira, tudo que se tem é um vídeo em que ele em que ele é exibido aí sendo agredido de forma muito violenta. Vamos conferir então este segundo trecho dessa entrevista com o Tenente Castro. Se essas pessoas se sentiram ofendidas, né, se consideram vítimas, elas passaram a ser agressoras. Por quê? Não registraram o boletim de ocorrência, não acionaram a polícia militar para que as providências fossem tomadas a respeito do ato obsceno, que seria a masturbação, que foi constatada supostamente por essas pessoas. E essas pessoas que filmaram acabaram incorrendo diversos crimes, do constrangimento ilegal desse homem e também pelas lesões que provocaram nele. De vítima, passaram a ser agressores, passaram a ser criminosos. E esse homem, de supostamente criminoso, passou a ser vítima.
tudo depende do acionamento da lei e das providências que devem ser tomadas. Existem os caminhos legais que devem ser percorridos e as pessoas, geralmente, quando se menciona a cultura, os costumes, principalmente situações onde envolve sexualidade, são intolerantes e preferem, se envolver pela emoção e tomar as providências, realizando então o justiçamento, o que é crime. Vamos lá, então, só reforçando, este homem nem foi atendido num hospital, tá? SEAT chegou a ser acionado, a polícia foi pro local, mas ele optou por ir embora. Não foi para a delegacia também, não quis registrar um boletim de ocorrência contra as pessoas que o agrediram, só que uma coisa chama a atenção desde o início. A carteirinha que ele apresentou, dizendo que faz parte de uma igreja, a Igreja Jesus Cristo é o Salvador. Põe a carteirinha para mim aqui novamente, por favor. A carteirinha de pastor, e tá aqui, ó, Jesus Cristo é o Salvador. Essa carteirinha tem a idade dele, ó, 59 anos, diz que ele foi batizado em 1999. E fala aqui, ó, coloca como líder dessa igreja o missionário Ronaldo de Melo. E é justamente ele que está comigo ao vivo agora, direto de Curitiba, direto da nossa capital. Missionário, obrigado pela participação com a gente aqui. Obviamente que essa carteirinha encontrada com ele viralizou nas redes sociais, junto com as imagens da agressão. Este homem faz parte da sua igreja? Este homem é pastor da sua igreja, missionário? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Olha, esse homem, ele esteve conosco há mais de 9 anos atrás. Ele chegou, se apresentou como pastor, pois ele foi batizado em outra igreja, ele não foi batizado em nossa igreja. Quando uma pessoa é recebido na nossa igreja ou em qualquer outro ministério, ela traz com ela uma carta de se ela é pastor, uma de pastor ou uma credencial de pastor. E a gente recebe aquela pessoa na função que ela foi consagrada naquela igreja. Se é membro, se é cooperador, se é diácono, presbítero ou pastor. E ele veio como pastor e a gente recebeu ele, porém não deu nenhuma responsabilidade para ele na igreja. Ele frequentou a igreja durante aproximadamente de 7 a 8 meses, ou um pouquinho menos, talvez. Mas a única coisa que esse cidadão fez na igreja foi ter alguma oportunidade aleatória para cantar louvores. Ele cantava louvores no playback. Porque a gente recebe a pessoa na função que ele foi apresentado e a gente dá uma carteirinha da igreja para ele exercer aquele cargo ministerial que ele recebeu, a unção ministerial. Missionário, uma história dessas, quando o senhor recebeu a informação disso, uma história dessas, obviamente, que mancha, ou pelo menos coloca o nome da igreja em tudo isso, porque ele estava portando essa carteirinha. O senhor fez questão de gravar um vídeo nas redes sociais, e a gente até está conversando com o senhor, porque o senhor quer esclarecer isso então. Ele não faz parte da igreja e, obviamente, não se compactua com isso em nenhuma denominação religiosa, né? Com certeza. Ele não faz parte mais da Igreja Jesus Cristo Salvador há mais de 9 anos. Se você observar a carteirinha dele, está aí o endereço antigo. Nós estávamos na rua Rio Grande do Norte e hoje nós estamos na rua Pernambuco 41. E essa carteirinha é como se fosse uma carteira vencida de motorista. Vamos supor, se tem a carteira de motorista, se estiver vencida, você pode ficar com o papel, mas não tem validade. Ela só vale com carta de apresentação. Não sei o porquê que esse cidadão até hoje tem essa carteirinha. Talvez para se passar como pastor, ou talvez para ter uma lembrança. Infelizmente, o nome da igreja está envolvido nisso e a igreja não compactua com isso. E a igreja também não tem nada a ver com esse cidadão. Faz mais de 9 anos que ele não aparece na igreja. Ele, de repente, desapareceu porque quando a gente foi percebendo que não era... que a gente vai observando as pessoas. Quando a gente foi cortando as oportunidades dele, automaticamente ele desapareceu da igreja. Então, essa carteirinha só tem validade com carta de recomendação assinada pelo pastor. Missionário, e eu jamais assinaria. Nesse momento, o senhor vai entrar com uma medida judicial, o senhor pretende registrar um boletim de ocorrência? Porque fato é,
Se ele não faz parte da igreja, ele está portando essa carteirinha, ele se identifica como pastor, no local ele estava com esse documento, ele está usando o nome da igreja. O senhor pretende tomar algum tipo de medida? O senhor pediu que os representantes da igreja aqui em Londrina procurassem a polícia? Só para a gente entender como é que fica essa história e fechar essa nossa conversa aqui. Olha, Juliano, eu sou presidente da igreja, eu moro em Londrina, mas a minha vida é dividida em Londrina e Curitiba, pois nós temos a filial aqui na rua Tibagi 514, em Curitiba. De domingo a quarta-feira eu fico em Curitiba, de quinta a domingo eu fico em Londrina. De domingo à noite, aliás, eu saio de Londrina para Curitiba. É assim, eu já conversei com a doutora Dani, que é advogada da igreja. Quinta-feira eu estarei em Londrina e a gente vai agir com medidas cabíveis sobre todos estes assuntos, inclusive enquadrando esse cidadão, pois ele não poderia, ele não tinha autorização da igreja para portar essa credencial. Essa credencial não tem validade e ele não é membro, ele não é pastor. E quando chegou com o nome de pastor, a gente recebeu, mas ele nunca teve uma responsabilidade de cuidar de nenhum grupo, de nenhum setor da igreja. Ele apenas congregou, ele frequentou como qualquer pessoa e depois saiu e desapareceu. Missionário, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando essa história e o nosso papel é sempre ouvir todos os lados envolvidos num assunto como esse, ainda mais num assunto tão polêmico, tão grave, para a gente esclarecer a história. É esse o papel do jornalismo da RIC. Muito obrigado por vocês abrir as portas para a igreja poder esclarecer, pois a igreja realmente está sendo a maior vítima dessa história, tá bom? Tá certo. Tá aí, nós conversamos então com o líder da igreja a qual ele se apresentava como pastor e estava com essa carteirinha, tá? Nesse momento, deve estar na casa dele ou não sei onde. Por quê? Porque não tem nenhuma queixa contra ele, não foi procurar atendimento médico e no caso das agressões ele seria a vítima, mas também não quis representar. Mas a gente vai continuar de olho nessa história. A própria polícia acredita que agora, no início da semana, vítimas, famílias que estavam no Cabrinha, podem vir a procurar delegacias relatando esse atentado violento ao pudor. Mas, por enquanto, isso ainda não aconteceu, tá? 12:08.